Bom dia, vamos falar com Deus. Feche os olhos. Vamos entrar na presença de Deus. Amigos reis, consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar. Com todo o meu amor. Eu te louvarei. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei. Celebrarei a ti, ó Deus, meu viver. Cantarei. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda graça a ti, Com cânticos o Deus toda a terra, com cânticos, pois tu és a glória, a força e o poder. Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder. Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder. Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Ó Senhor, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos neste momento em oração e mais uma vez, através da fé, do nome de Jesus, que está acima de todos os nomes, firmado, Senhor, nos méritos de Jesus, no sacrifício perfeito que Ele realizou por nós, chegamos diante do teu trono, chegamos na tua presença e queremos, antes de tudo, agradecê-lo mais uma vez, agradecê-lo por este privilégio que temos de poder te buscar mais uma vez. Porque sem a tua presença nada temos. Não há razão
verdadeiramente de vida. Muitas pessoas estão por este mundo mortas espiritualmente, caídas, e ainda que elas conquistem muitas coisas neste mundo, estão numa condição de cegas, miseráveis, espiritualmente falando, porque sem a tua presença ninguém tem nada, Senhor. E nós queremos te agradecer, porque outrora vivíamos nesta condição, perdidos, cegos espiritualmente, miseráveis, vazios, iludidos, dominados pelas ilusões deste mundo, dominados por uma vida de trevas e caminhando para a condenação eterna. E se não fosse a tua misericórdia, a tua compaixão, estaríamos ainda em trevas. Por isso queremos agradecê-lo mais uma vez, agradecê-lo por este grande privilégio que temos de poder, Senhor, te buscar, de podermos expressar a nossa fé, nosso louvor, a nossa gratidão por este privilégio que temos de poder ouvir a tua voz, receber, Senhor, a tua instrução, a tua orientação, a tua direção, de podermos nos fortalecer na tua força e no teu poder. Este privilégio que temos, infelizmente muitas pessoas não têm, outras tiveram e desprezaram, e outras talvez nunca terão. Nós te agradecemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque o Senhor é Deus. Podemos confiar todos os dias, a todo momento em ti, na tua palavra, e não seremos confundidos, decepcionados, envergonhados, porque o Senhor é fiel e permanece fiel de eternidade a eternidade. Queremos, Senhor, agradecê-lo mais uma vez, porque não há nada que se compare à tua presença. Esta é a riqueza maior, este é o motivo principal e verdadeiro pelo qual o homem pode se gloriar, conhecê-lo, saber que o Senhor é misericordioso, fiel, compassivo, poderoso. Eu peço ao Espírito Santo, abençoe cada pessoa que se dispôs a vir aqui nesta manhã te buscar, cada pessoa que está aqui direcionada para te buscar, falando contigo, expressando sua fé, seus anseios, sua gratidão,
Eu peço, venha em nome de Jesus abençoá-las, fortalecê-las nesta manhã, renová-las. Conceda, Senhor, a elas a tua direção. Permita que aqueles que vieram de coração te buscar possam te encontrar, ter experiências contigo. Caso, Senhor, haja pessoas que ainda não o conhecem verdadeiramente, revela Jesus ao coração delas. Revela, Senhor, o teu Filho ao coração delas. Que o Espírito Santo possa abençoar, conduzir, direcionar, fortalecer, e que haja transformações que venham te glorificar, que haja salvação, Senhor, para aqueles que ainda não têm dentro de si a certeza da salvação, que haja conversão verdadeira dentro daqueles que ainda não se converteram verdadeiramente. Que o Senhor renove as forças e a tua unção sobre aqueles que têm a tua unção, que têm te buscado, te seguido, feito a tua vontade. Venha e abençoe, Senhor, esta reunião. Dá a tua direção, a tua orientação, a tua presença, a tua força, o teu poder. E abençoe grandemente. Torna possível que, mais uma vez, a luz do teu rosto resplandeça sobre nós, sobre este lugar, sobre cada pessoa. E que o Espírito Santo abençoe, que tudo seja conduzido segundo a tua vontade, para glória, honra, louvor e exaltação do teu santo nome. Em nome de Jesus, abençoe. Mas a cruz não conseguiu vencer O autor da minha vida. Aleluia, Cristo, cante. Aleluia, Cristo reviveu. Entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar. Feche os seus olhos e cante. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu. Entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus. a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Olha, assim, em nome de Jesus, te agradecemos por estarmos aqui. Pedimos em nome de Jesus, nos abençoe, ajude-nos a te buscar de todo o coração, ajude-nos a ouvir a tua voz, a nos aproximar de ti, todas as nossas forças, de todo o coração, de toda a nossa alma,
e que o Espírito Santo nos abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus, graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar um pouquinho. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, graças a Deus. Eu queria nós vamos hoje é o primeiro domingo do ano, nós vamos fazer uma oração para consagrar a nossa vida. Deus, consagrar significa dedicar. Eu queria ler alguns conselhos aqui importantes. Salmo de número 37, que serve não só para o início do ano, mas para todos os dias da nossa vida. Salmo 37, se você tem uma Bíblia. Se você não sabe Para onde seguir? para onde seguir, Se você percebe que não quer que não quer mais fingir, levante a cabeça levante a cabeça e não olhes para e trás. não olhes para trás. Chame a Deus, Chame a Deus, chame a Deus. chame a Deus. Se tua vida anda para um abismo sem Se fim, tua vida anda para um abismo sem fim, se os teus olhos choram e não quer esse fim, levante a cabeça levante a cabeça e não olhes para e não trás. olhes para trás. Chame a Deus, Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. chame a Deus, que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, Te libertará. te libertará. A verdade é a vida, A verdade e a vida Ele quer te dar. Ele quer te dar. Chame a Deus, Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa chame a Deus, que o tempo passa e não volta mais. e não volta mais. Sua chance Sua chance, sua vida pode se acabar. pode se acabar. Ele cura a ferida, Ele cura a ferida, te libertará. te libertará. Chame a Deus, Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa chame a Deus, que o tempo passa e não volta mais. Sua chance Sua chance, sua vida pode se acabar. pode se acabar. Ele cura a ferida, Ele cura a ferida, te te libertará. libertará. Chame a Deus, Chame a chame Deus, chame a Deus. Olhe para mim, por favor, depois a gente lê aos poucos. É simples, mas tem uma importância muito grande. Normalmente, quando o ano termina, a gente repete isso, para que os cristãos, os membros da igreja, não sigam o mesmo caminho que muitas pessoas. As pessoas, quando o ano termina, muitas delas, elas se empolgam, né? Por causa das festas, comemorações, viagens, passeios, elas se empolgam. Mas tudo isso passa, embora tenha muita gente viajando, daqui a pouco tudo isso passa. E muitas pessoas incrédulas, mas também muitas das vezes cristãos, depois eles iniciam o ano muitas das vezes cheios de ansiedades, preocupações, incertezas. Muita gente fica buscando, né, saber como é que serão as circunstâncias lá fora, para ter uma ideia se a vida vai ser melhor, vai ser pior. Esse é o caminho.
que muitas pessoas tomam, e elas, não tendo uma vida firmada em Deus, elas olham as dificuldades, as circunstâncias contrárias, desanimam e muitas das vezes se desesperam. O cristão jamais deve aceitar viver dessa forma, porque seja final de ano, início de ano, meio de ano, Deus é o mesmo. O mesmo Deus do início do ano é o mesmo Deus do fim. Ele é Deus, e é Deus de eternidade a eternidade. Deus não depende do início, do fim do ano, do meio do ano para cumprir a sua palavra. Ele é Deus. Mas como cristãos, nós temos que saber direcionar a nossa vida, e precisamos entender que a vida com Deus, ela requer decisões, ela depende de decisões e de plantações. Nós temos que decidir caminhar na direção certa, de acordo com Deus, e nós temos que plantar, se queremos colher os frutos que Deus promete, que as promessas de Deus afirmam e nos afirmam. Então o Salmo 37 é um daqueles salmos que não só ele fala da diferença entre os justos e os perversos, mas ele é um daqueles salmos que traz conselhos. É como Deus, é exatamente Deus aconselhando: vocês devem ir por aqui, não devem ir por ali, isso aqui você deve fazer, isso aqui você não deve fazer, isso aqui te abençoa, isso aqui destrói, isso aqui traz vida, isso aqui traz morte. Então, com sabedoria e fé, o cristão deve conduzir a vida de acordo com a palavra de Deus, e nunca, jamais tomar o mesmo caminho, a mesma direção que as pessoas incrédulas tomam. Então eu queria ler, a maioria conhece, não há nenhum problema nisso. Eu queria ler aqui devagar para você compreender, depois nós vamos fazer uma oração, você dedicar a sua vida a Deus e vamos buscar a presença dele. Então o Salmo começa dizendo assim: não fiques indignados por causa dos malfeitores. Os malfeitores têm muito mais a ver com aquelas pessoas que cometem crimes, né? Que praticam crimes. Depois ele diz: nem tenhas invejas dos que praticam iniquidade. Então, iniquidade é o contrário, né, daquilo que é justo, daquilo que é agradável a Deus. Então olhe para mim, por favor, porque o Salmo começa nos dando um conselho para aqueles que são justos, para aqueles que pertencem a Deus, para aqueles que andam com Deus. Então, os que pertencem a Deus, os que andam com Deus, os que caminham na presença de Deus, não podem, não devem jamais sentir inveja daqueles que são malfeitores, praticam crimes, e nem dos que praticam iniquidades, aqueles que fazem, que vivem, que caminham praticando determinadas coisas que são contrárias a Deus. Então existem muitas pessoas, inclusive muitas das vezes no meio cristão, existem pessoas que elas continuam praticando iniquidades, elas continuam, caminham e vivem de um modo iníquo, de um modo contrário
ao que é correto, ao que é justo, ao que é agradável a Deus. Então, se nós queremos, se o cristão deseja, eu desejo colher bons frutos, eu desejo que a palavra de Deus, as promessas de Deus venham se cumprir na minha vida, aquilo que Deus promete venha se cumprir na minha vida. Então não basta conhecer, eu conheço, eu sei o que está escrito, mas viver de uma maneira diferente. Aliás, existem muitas pessoas dentro de muitas igrejas por esse mundo, que elas sabem o que está escrito, elas sabem o que Deus ordenou, determinou, o que abençoou, o que não abençoou. Elas conhecem às vezes profundamente as Escrituras, mas conhecer apenas não adianta. É preciso que a pessoa, acima de tudo, viva, pratique. Então não adianta ter o conhecimento da palavra de Deus e de repente a pessoa está olhando para pessoas que praticam iniquidades e elas às vezes sentem inveja daquelas pessoas. Às vezes dentro de uma família cheio de gente praticando iniquidades, tem gente mentindo, tem gente que é idólatra, tem gente que adultera, tem gente que prostitui, tem gente que vive uma vida de iniquidade, fazendo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E às vezes o cristão, ele olha para a vida daquelas pessoas, às vezes porque elas têm dinheiro, porque elas têm bens, porque elas têm uma posição, porque elas têm uma posição de destaque, elas têm dinheiro, elas às vezes dão a impressão de que elas estão muito bem, de que elas estão por cima. Às vezes o cristão olha para aquelas pessoas e sente inveja delas, mesmo que elas estejam praticando iniquidade. Isso é péssimo, isso desagrada a Deus. Então não é à toa que está escrito: não fiques indignado com os malfeitores, os que praticam crimes, mas não tenha inveja dos que praticam iniquidade. Então a gente tem que ter sempre o entendimento de que, mesmo que aparentemente aquelas pessoas pareçam estar por cima, pareçam estar muito bem, parece que elas estão indo muito bem em suas vidas, se elas praticam iniquidade, nós não devemos jamais invejar essas pessoas. Por quê? Porque haverá um futuro, há um futuro determinado pelo próprio Deus para aqueles que são malfeitores, para aqueles que praticam iniquidade. Então a gente não tem que, jamais devemos invejar. E às vezes isso acontece com cristãos, eles estão buscando a Deus, de repente eles veem, às vezes dentro da própria família ou fora da família, eles olham para a vida de algumas pessoas e parece que elas estão por cima, elas às vezes têm dinheiro, poder aquisitivo, uma posição de destaque. Às vezes eles olham para as suas vidas e sentem inveja, eles querem o que elas têm, eles desejam o que elas possuem. Isso é uma coisa que desagrada muito a Deus, porque não é o caminho. Depois ele diz, versículo 2: pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Está certo? Então, se a pessoa, olhe para mim, pratica iniquidade, não interessa se a pessoa está com dinheiro, interessa se ela está possuindo e possui muitos bens, não importa se ela, aos olhos dos homens, está por cima, tem uma posição boa de destaque, não importa o que elas têm, o que elas possuem, não importa.
o que está escrito é que dentro, em breve, elas vão definhar. Então nós nunca devemos, jamais, olhar para os que praticam iniquidade e desejar, invejar, cobiçar, desejar qualquer coisa que eles tenham, o tipo de vida que vivem, o que eles possuem, porque isso desagrada muito a Deus. Aí ele vem, versículo 3, e dá um conselho, e esse é um conselho para ser vivido, não é simplesmente no meio, no começo ou no fim do ano. Esse é um conselho para a gente viver todos os dias, e diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Fazer o bem é fazer aquilo que é agradável a Deus, aquilo que é justo. Então, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, olhe um pouquinho para mim. Isso tudo tem a ver com decisão, e isso tudo tem a ver com plantação. O que eu quero, acima de tudo? Evidentemente, o nosso objetivo maior, vida eterna na presença de Deus. O nosso objetivo maior, entrar no reino dos céus. Esse é o nosso objetivo maior. Mas enquanto nós estamos aqui, nós podemos ter uma vida de paz, com todas as lutas que há nesse mundo e aflições. Nós podemos ter uma vida abençoada. Nós podemos ver a mão de Deus abençoando a nossa vida, operando na nossa vida. Nós podemos ter uma vida abençoada. Por isso existem conselhos. A pessoa se converte, né? E existem casos que a pessoa se converteu, aceitou Jesus agora e de repente ali vai embora, morre nos últimos minutos da vida, aceitou Jesus e parte para a vida eterna na presença dele. Mas na maioria das vezes não. Você se converte, você passa a ter a certeza da salvação dentro de você, mas você continuamos por um tempo vivendo aqui nesse mundo, nessa terra. Então Deus nos dá, a palavra de Deus nos dá conselhos, orientações, determinações, mandamentos, instruções, exatamente para que enquanto estamos também vivendo, enquanto estivermos vivendo nesse mundo, a gente tenha uma vida diferente, abençoada por Deus, mesmo com as lutas que o mundo apresenta. Então, o que o conselho diz? Confia no Senhor. Então, ao invés de viver, olhe para mim, na base da insegurança, como tanta gente vive, em vez de viver na base da ansiedade, preocupações, incertezas, olhando circunstâncias, se vai ser melhor, se não vai ser melhor, ao invés de tomar o mesmo caminho que tanta gente por aí toma, eu vou fazer diferente. O justo, ele deve fazer o que? Eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus. Então pegue a sua vida e coloque toda a sua vida nas mãos de Deus. Confie em Deus de todo o seu coração. Confie completamente. Se apoie totalmente nele. Se firme totalmente nele. As circunstâncias lá fora, se elas serão piores ou melhores, não importa. Confia em Deus. Não tem que viver na incerteza, na insegurança, como tanta gente por aí, ou tentando descobrir como é que vai ser as circunstâncias para saber se vai ser melhor para você ou pior. Isso é tipo de vida que os incrédulos vivem. Assim eles vivem. Eles não têm uma vida firmada em Deus. Então, se eu desejo que a mão de Deus continue abençoando, se eu desejo que Deus venha me abençoar, eu preciso colocar toda a minha confiança nele. Então, confia no Senhor e faz o bem. Confiar em Deus e fazer aquilo que é agradável a Deus. Isso tem a ver com decisões, isso tem a ver com plantação. Habita na terra
e alimenta-te da verdade. Depois ele diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muita gente, olha um pouquinho para mim, muita gente, inclusive uma grande quantidade de pessoas que estão dentro de igrejas, se dizem cristãs, muitas delas querem fazer o quê? Elas estão querendo sempre que Deus realize os desejos do coração delas, mas elas não querem se dispor a agradar a Deus. Então a Bíblia diz: agrada-te do Senhor. Eu tenho que procurar agradar a Deus, eu tenho que procurar ter prazer em Deus, eu tenho que procurar realmente ter um prazer em Deus. Nem todos têm, tem cristãos que a vida deles com Deus é vivida na base da força, são muitas das vezes amarrados, às vezes eles permanecem dentro de uma igreja porque eles pensam assim: se eu sair da presença de Deus, né, eu vou ter mais problemas, ou eu vou sofrer mais. Então, às vezes eles ficam, mas ficam muitas das vezes na marra. Não é isso que diz a Bíblia. Agrada-te do Senhor. Você, por um lado, tem que ter prazer em Deus, tem que ter prazer em Deus e procurar agradar a Deus. O próprio Deus promete satisfazer os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, porque a pessoa, tendo prazer em Deus, procurando agradar a Deus e tendo prazer em Deus, o coração dela, os objetivos delas estarão de acordo com Deus. Ele próprio terá prazer em satisfazer os desejos do coração delas. Quer dizer, isso é uma vida vivida com direção. Você toma as decisões de seguir as orientações, os conselhos, as instruções de Deus, e você planta de acordo com o que Deus está orientando. Então eu vou me agradar de Deus, eu tenho que procurar ter prazer em Deus, me deleitar em Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, ter prazer em Deus, e Ele satisfará os desejos do coração. Depois ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tá certo? Então a vida, olhe um pouquinho para mim, a nossa vida, Deus não dirige a vida de ninguém na força, no braço. O fato de uma pessoa estar dentro da igreja não significa que Deus está dirigindo a vida dela. Não significa que todo mundo que está dentro de uma igreja está tendo uma vida dirigida por Deus. Não. Porque nós temos o livre-arbítrio. A vida é nossa, Ele é Deus. É Ele quem dá a capacidade de viver, é Ele que dá a vida e a morte, Ele tem autoridade sobre isso. Mas Ele nos deu livre-arbítrio. Então a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar o caminho significa entregar a direção da sua vida para Deus. Uma coisa é a pessoa dirigir a vida dela, outra coisa é ela permitir que Deus dirija, conduza. Então tem muita gente, né, esse mundo, muita gente dirigindo a própria vida, muita gente tendo uma vida dirigida pelo diabo, muita gente dirigindo a própria vida, e outras, quem dirige a vida delas, quem está no controle da vida delas é o diabo. E existem aquelas que decidem: não, eu vou deixar Deus dirigir a minha vida. Então, entrega o teu caminho, para muita gente, parece ser entregar problemas. Muita gente confunde entregar o caminho com entregar problemas. Às vezes, dentro de igrejas, é muita gente entregando para Deus os seus problemas. Isso não significa que Deus está dirigindo a vida da pessoa, porque
porque nós temos que permitir que Ele dirija a nossa vida. Não basta só chegar e falar assim: Deus, está aqui a minha vida, apenas palavras, apenas uma coisa de boca. Não, eu entrego a minha vida. Não, de boca apenas não funciona. Ele precisa ver que você deu, entregou, porque a direção da vida está com você. Você pode dizer: eu vou dirigir a minha vida, eu vou controlar a minha vida. Quem estará no controle da minha vida sou eu. A pessoa pode entregar a direção da vida dela ao diabo, aos demônios, e ela pode entregar a direção da vida dela para Deus. Como é que a gente entrega a direção da nossa vida para Deus? Nos submetendo à palavra dele. O diabo não pede, o diabo não precisa pedir para dirigir a vida de ninguém. O diabo domina e dirige, domina e controla, e as pessoas são conduzidas pelo diabo para onde ele quer. Deus precisa ver que nós entregamos a Ele o nosso caminho. Como é que a gente faz isso? Com oração só? Ó Deus, está aqui a minha vida, eu vou embora e continuo dirigindo a vida? Não, você tem que mostrar que de fato você entregou a Ele o seu caminho. E como é que a gente prova isso, faz isso? Nos submetendo à palavra dEle, à vontade dEle. Qual é a vontade dEle? O que diz a palavra dEle? Então, eu vou seguir, eu vou obedecer, eu vou me submeter à palavra de Deus. Quando nós nos submetemos à palavra dele, aí nós estamos mostrando para ele: eu entreguei a direção da minha vida para Deus. Entrega o teu caminho. Entregar o caminho, entregar a direção da sua vida. E isso não acontece só porque você está dentro da igreja, só porque levanta as mãos, só porque ora. Não, muita gente dentro de muitas igrejas que levantam as mãos, oram, recebem orações, mas quando elas vão embora, elas vivem da maneira delas, vivem de acordo com a vontade delas, de acordo com o mundo, de acordo com a natureza pecaminosa, de acordo com o que elas querem. Elas não se submetem à vontade de Deus. Então a melhor maneira para a gente provar, demonstrar que entregamos o nosso caminho para Ele, é nos submetendo à palavra dEle. O que diz a palavra dEle? Você segue, você vive, você pratica, você obedece, então é sinal de que você entregou o seu caminho a Ele. E essa é uma decisão fundamental. Quer dizer, não adianta conhecer as Escrituras apenas. Não adianta apenas dizer: estou dentro da igreja, sou membro da igreja. Não adianta apenas dizer: não, mas eu tenho orado. Não adianta apenas dizer: mas eu recebo orações. Não, entrega o teu caminho. Entregar o caminho é dizer: está aqui, olha, a direção da minha vida. E não só dizer, não só falar, mas se submeter. Então, se a palavra dele diz: vai pela direita, e você se submete a essa palavra, você está deixando ele dirigir a sua vida. Ela diz: não vai para a esquerda, então você não vai. Então a submissão à palavra de Deus é a melhor maneira de demonstrarmos que de fato nós entregamos a direção da nossa vida para Ele. Então é muito bonito, muita gente conhece, muita gente repete, muita gente diz por aí: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Muita gente conhece isso, muita gente confessa isso, muita gente fala sobre isso, muita gente cita esse versículo. No entanto, uma grande parte das pessoas que inclusive estão dentro de igrejas, elas nunca entregaram a Deus o caminho delas. Elas vão lá, elas oram, levantam suas mãos, cantam, recebem orações e vão embora. E elas mesmas, de acordo com a vontade delas, de acordo com a carne, de acordo com o mundo, elas
continuam conduzindo as suas vidas, e às vezes elas ficam esperando, né, um grande retorno da parte de Deus para com elas. Isso não funciona assim. Então, quando se diz entrega o teu caminho ao Senhor, então assim, não é só falar, mas é na prática mostrar que eu não quero mais dirigir a minha vida, eu quero que Deus conduza a minha vida. Então, uma coisa é Deus conduzir, dirigir a vida de uma pessoa, Deus está no controle, né, da vida de uma pessoa. Outra coisa é ela mesma. Então ele diz, entrega, isso é fundamental, e nós temos que viver isso todos os dias. Todos os dias nós temos que permitir que Deus conduza a nossa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, tá certo? Então você entrega, você deixa ele dirigir sua vida, seus caminhos, você dá a direção da sua vida a ele. Como? Só falando? Não, se submetendo à vontade dele. O que agrada a Deus, eu faço. O que Deus ordenou, eu obedeço. O que é contrário à vontade de Deus, eu rejeito. Esta é a maneira de se provar que de fato a pessoa entregou a direção da vida dela para Deus. Entrega o teu caminho, confia nele. Eu vou confiar, entreguei a minha vida. Não é entregar problema todo mundo entrega, problema todo mundo quer entregar. Entrega o teu caminho, é a direção da vida, confia nele, e o mais ele fará. O mais é aquilo que você, sua força, sua inteligência, seu braço, aquilo que você não pode fazer, e o mais ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, e não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, está certo? Então a palavra de Deus diz o que nós devemos fazer que vai nos abençoar, e aquilo que não devemos fazer que não vai abençoar. Então descansa no Senhor, descansa no Senhor. Quer dizer, não é levar a vida na força do seu braço, mas é descansar em Deus, saber que Deus está no controle da sua vida, saber que na hora certa, no momento certo, Ele vai responder, Ele vai se manifestar, Ele vai cumprir para qualquer aspecto o que Ele prometeu. E depois ainda diz, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa daquele que leva a cabo os seus maus desígnios, está certo? Então você tem, olhe um pouquinho para mim, tem pessoas que aparentemente, né, aos olhos dos homens, elas não andam de fato com Deus, elas não obedecem a Deus, elas não se submetem a Deus, e aos olhos dos homens, muitas das vezes elas estão indo muito bem, aos olhos dos homens, elas estão ganhando dinheiro, elas estão conquistando, elas estão, muitas das vezes, você olha assim, aparentemente parece que a vida delas é uma maravilha. Não se irrite, porque vai haver há um futuro para os que vivem assim. O futuro é o pior que se possa imaginar. Então, seguir a direção de Deus. Pessoas incrédulas, ore por elas. Pessoas que aparentemente estão prosperando, mas são perversas, praticam iniquidade, enfim, ore por elas na medida do possível, no momento certo. Isso não é toda hora, você vai ficar pregando para elas, no momento certo, procure ter um testemunho agradável a Deus, mas lembre-se sempre que não havendo arrependimento no coração delas, ainda que aos olhos dos homens elas estão indo muito bem, estão crescendo, estão prosperando, estão vencendo, ainda que aos olhos dos homens isso pareça ser assim,
mas você tem que lembrar que haverá um futuro para elas. Depois ele disse, para a gente terminar: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Tem coisas que não vai abençoar, então vou deixar a ira, abandonar o furor, porque isso não vai abençoar. O justo, ele tem que ter consciência do que acontece, ele tem que ter consciência do que acontece com as pessoas que praticam iniquidade, com os perversos. Às vezes, aparentemente, parece que eles estão melhores, né, do que os que são de Deus, do que os pertencem a Deus. Às vezes se tem a impressão de que parece que está indo tudo muito bem para eles, e o cristão, o justo, que é fiel a Deus, está enfrentando lutas. Parece que aqueles que não andam com Deus estão melhor. Às vezes a pessoa fica irada, às vezes a pessoa fica impaciente. A gente tem que entender que a palavra de Deus se cumpre, e ela se cumpre, não importa se a pessoa crê ou não. Tudo que Deus determinou se cumpre, inclusive o futuro para os que praticam a iniquidade. Depois ele diz: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam, o esperam aqui é os que põem a esperança em Deus, né? A sua expectativa está em Deus, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não os achará, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz, tá? E isso tem muito mais a ver agora com a vida eterna. Então eu quero fazer uma oração, tá? Quero fazer uma oração. O que você deve fazer? Você deve entender que não podemos tomar a mesma direção que as outras pessoas. Hoje, iniciando o ano, você vê ainda muita gente empolgada, viajando, não sei o quê, muita gente, né? Um momento de lazer e tal, muita gente ainda empolgadas com muitas coisas. Daqui uns dias, essas pessoas vão olhar para as circunstâncias, ver a realidade do que é a vida delas. Muitas delas vão começar a desanimar, muitas delas vão começar a olhar para as circunstâncias, bate a insegurança, bate o medo. O que vai ser da minha vida esse ano? O que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Elas entram nesse redemoinho novamente. Essa é a direção que muitas tomam. Cristão não precisa fazer nada disso, ele tem a direção dada por Deus. Então você tem que lembrar que a vida com Deus requer decisões e plantações. Eu decido ir por esse lado aqui que Deus determinou, instruiu, ordenou, e agora eu tenho que plantar baseado nisso aqui. E as circunstâncias? Não importa. O que vai ser das circunstâncias lá fora? Não importa. O que importa é que Deus está dirigindo a minha vida. Eu dei a Ele a direção da minha vida, eu entreguei o meu caminho. Eu vou confiar nele, eu vou me agradar desse Deus, eu vou procurar ter prazer em Deus, me deleitar em Deus e procurar também agradá-lo, e Ele promete satisfazer os desejos do meu coração. Eu vou confiar nele. E os perversos, e os malfeitores, e os que praticam iniquidade, o que eu posso fazer é orar por eles, na medida do possível, no momento certo. Se o Espírito Santo direcionar, ou transmitir a palavra de Deus para eles. Mas eu tenho que ter consciência de que, se não houver arrependimento, vai haver um fruto, um futuro negativo. Eu não tenho que olhar para a vida deles, eu não tenho que invejar a vida deles, eu não tenho que pensar: pô, eles estão bem e eu estou mal, eles não têm Deus, estão crescendo, estão com dinheiro, estão com não sei o que, estão com posição, estão isso e aquilo, parece que está tudo maravilhoso, e eu ando com Deus e tenho minhas lutas e parece que eu estou pior do que eles. Não faça isso, porque se desagrada a Deus desse jeito. É Deus
que tem que conduzir a vida. Você já entregou a direção da sua vida para Deus? Eu leio muita Bíblia, eu conheço muito. Não é isso que eu estou perguntando. Está cheio de gente por aí que conhece muito, e Deus nunca dirigiu a vida deles. Eles são conhecedores da Bíblia, às vezes estão dentro de igreja, levantando as mãos, orando, recebendo orações. Eles nunca se submeteram à palavra de Deus. Às vezes aparentam ser pessoas de Deus, às vezes procuram passar uma imagem de que são de Deus. Muitas das vezes nunca se submeteram a Deus. Não é Deus que está dirigindo a vida deles. Então, se você já entregou o seu caminho a Ele, a direção da sua vida para Ele, então aproveite a oração e confirme ainda mais. Deus, eu quero que o Senhor continue conduzindo a minha vida, me orienta, me ensina, fala comigo, para que a cada dia eu venha me submeter ainda mais à Tua vontade. Me ajude a me agradar em Ti, a querer ter prazer ainda mais na Tua presença, nos Teus caminhos. Dirige a minha vida, confie nele. Pronto. O que vai ser lá fora? O que vai ser de 2022? Não tem que se preocupar com isso. Deus conduzindo a sua vida é diferente, ainda que haja muitas lutas lá fora, mas entrega o teu caminho, confia nele, e o mais ele fará. Então não aceite, por um lado, ficar invejando, olhando para a vida de quem parece que está muito bem e está vivendo uma vida contrária a Deus. Não olhe para a vida dessas pessoas, não deseje nada, não cobice nada, nem aceite a ideia, porque às vezes o diabo sopra pensamentos, e às vezes o diabo usa pessoas, e às vezes pessoas usadas pelo diabo fazem comparação. Você está na presença de Deus e está enfrentando isso aqui, ou teu irmão está fora da presença de Deus, está assim, ou teu pai está na presença de Deus, está passando por isso, teu filho está fora da presença de Deus. Parece que tem quem está fora da presença de Deus está muito bem, e quem está na presença de Deus está muito mal. Às vezes o diabo usa pessoas para fazer isso, esse tipo de comparação. Às vezes vem um pensamento, nem aceite esse tipo de palavra, e nem esse pensamento, parece que fulano está melhor do que eu. Não, porque isso desagrada a Deus. Deixe que Ele dirija a sua vida, confie nele, e o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor. Vou procurar ter prazer em Deus, não é vir na igreja na marra, vou orar na marra, vou ler a Bíblia na marra, vou fazer as coisas na marra, por obrigação. Não, eu tenho que ter prazer em Deus, nas coisas de Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Isso é viver com direção, isso é ter uma vida com direção. Eu decidi seguir as instruções de Deus, e eu vou plantar de acordo com Deus. Está abençoando a sua vida em todos os aspectos. Amém? Vamos orar, fiquem de pé, vamos buscar a presença de Deus. Feche os seus olhos, no nome do Senhor Jesus. Procure esquecer-se de tudo lá fora e vamos falar com Deus, vamos buscar a presença de Deus. Feche os seus olhos, no nome de Jesus. Quero dar em troca o teu amor, em troca o teu amor, aliviar a dor, aliviar a dor de quem me fez sofrer, de quem me fez sofrer. Quero ter a mansidão, quero ter a mansidão olhar, a mansidão olhar em tudo o que eu falar, em tudo que eu falar. Quero mostrar a você, quero mostrar a você. Foi assim, foi assim que um dia eu ouvi a tua voz.
teu Espírito, que o teu Espírito tocou em mim. e eu vim aqui. E eu vim aqui. Toca, Deus. Toca, Deus. Agora fala no meu coração. Agora fala no meu coração. Vem responder a minha oração. Vem responder a minha oração. Vem me querer. Eu sou teu. Eu sou teu. Usa a minha vida. Usa minha vida como bem quiser. Estou contigo. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Foi assim. Foi assim que um dia eu ouvi a tua voz, O teu Espírito tocou que em o mim. teu Espírito tocou em mim. E eu vim aqui. E eu vim aqui. Toca, Deus. Toca, Deus. Agora fala no meu coração. Agora fala no meu coração. Vem responder a minha oração. Vem responder a minha oração. Vem me querer. Vem me querer. Eu sou teu. Eu sou teu. Usa a minha vida. Usa minha vida como bem quiser. Estou contigo. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Feche os seus olhos. Esqueça-se de tudo lá fora. E aproveite a oportunidade que você está tendo. Se você de alguma forma, em algum momento, invejou a vida dos que praticam iniquidades e aceitou o pensamento de que parece que eles estão bem, e você que tem buscado a Deus está mal, peça perdão a Deus por isso. Jamais o justo deve invejar os malfeitores ou os que praticam a iniquidade, porque haverá e há um futuro determinado por Deus para eles, e só havendo arrependimento profundo e eles se voltando para Deus é que escaparão de tamanha destruição. Então, se você invejou, pensou, peça perdão a Deus. Caso você não tenha feito isso, ou não esteja invejando e nem invejou, todos devem olhar para dentro de si e perguntar: de fato você entregou o seu caminho a Deus? Pergunte-se a você mesmo. Se você
um dia tomou esta decisão e a partir dali começou a se submeter à palavra dele, à vontade dele, porque muitas são as pessoas que estão dentro de muitas igrejas, mas que nunca entregaram a Deus os seus caminhos, nunca se submeteram à palavra de Deus, à vontade de Deus. Elas levantam suas mãos para orar, para cantar, para receber orações, mas quem conduz as suas vidas são elas mesmas, porque vivem de acordo com a própria vontade, de acordo com a natureza pecaminosa, de acordo com o mundo. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Todos os dias precisamos permitir e continuar permitindo que Deus conduza a nossa vida. E isto é comprovado com atitudes. Quando nos submetemos à sua vontade, à sua palavra, à sua orientação, estamos permitindo, estamos entregando o nosso caminho a Ele. Caso você não tenha entregue a Deus o seu caminho, você tem a oportunidade de entregar. Basta você tomar uma decisão no seu coração e a partir de hoje submeter-se totalmente à palavra dele. E mesmo você que um dia entregou a ele o seu caminho e tem levado uma vida de submissão para Deus, para com a sua palavra, aproveite a oportunidade e confirme para Ele com a sua oração. Você quer que o seu caminho continue entregue a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. Diferentemente de muitas pessoas que vivem e viverão inseguras, atemorizadas, escravizadas por preocupações e ansiedades, nós podemos confiar nele e confiar que aquilo que não podemos fazer, Ele fará. Aquilo que as nossas mãos não podem fazer, Ele fará. Entregue a Ele a sua vida, consagre a Ele a sua vida, dedique a Ele a sua vida, fale com Ele, diga a Ele que você está entregando, confirmando esta entrega e dedicando a Ele a sua vida. Oh, meu Deus, receba a direção da vida daqueles que estão entregando ao Senhor os seus caminhos a partir de hoje.
Abençoe os que já haviam entregue os seus caminhos e hoje, agora estão confirmando que desejam continuar entregues a Ti, que desejam que a direção de suas vidas continue entregue a Ti. Sim, Senhor, receba a vida daqueles que consagram pela oração, pelo coração, pelas atitudes, as suas vidas ao Senhor. Está, Senhor, escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Nós te glorificamos. Adore a Deus, glorifique a Deus, seja abençoado por Deus. Se o seu caminho não estava entregue a Ele, você tem a oportunidade de entregar agora, hoje. Se o seu caminho estava entregue, você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu quero que o Senhor continue conduzindo a minha vida. Confie nele e o mais ele fará. Não há motivos de medo, não há motivos para temer nada neste mundo, as circunstâncias deste mundo, as lutas que o mundo apresenta. Não há motivos de incerteza, de insegurança, de pavor, de se viver escravizado por preocupações e ansiedades. Quando entregamos a Ele o nosso caminho e confiamos nele, o mais Ele faz e fará. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ó Espírito Santo, engrandecido seja, Senhor, o teu nome. Abençoe o teu povo, abençoe o teu povo. Receba a nossa vida, os nossos caminhos, o nosso coração, tudo o que somos, tudo o que desejamos. Receba tudo, Senhor. Nós entregamos a Ti as nossas vidas, os nossos caminhos, os nossos desejos, os nossos objetivos, o nosso ser, a nossa alma. Entregamos a Ti. Tu és o nosso Deus, a nossa força, a garantia do nosso futuro, o nosso refúgio, fortaleza, a nossa rocha eterna. Nada há que se compare a Ti, nada há que se compare à riqueza da Tua presença. Sim, Senhor, Te adoramos, Te glorificamos, Te exaltamos. Que a Tua presença abençoe o Teu povo que está aqui. Que o Senhor receba a vida, os caminhos, a direção da vida daqueles que entregam a Ti os seus caminhos. Que o Senhor lhes traga vida espiritual, paz, força, que haja segurança dentro deles. Sim, Senhor, Tu és o nosso Deus. Exaltado, engrandecido seja o nosso Deus. Toca no Teu povo com a Tua presença, toca em suas vidas agora e os abençoe, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado.
Agora fala no meu coração, vem responder a minha oração. Vem me querer, vem me querer. Eu sou teu. Usa minha vida, usa minha vida como bem quiser. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. toca Deus, levante as mãos. Toca Deus, Agora fala no meu coração. Vem responder a minha oração. vem me querer, Vem me querer. eu sou teu. Eu sou teu. Usa minha vida, Usa minha vida como bem quiser. estou contigo. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Foi assim, cante. Foi assim que um dia eu ouvi a tua voz. Põe as mãos no coração, cante. Teu Espírito tocou em mim. Eu vim aqui, Eu vim aqui. toca Deus. Toca Deus. Agora Agora fala no meu coração. Vem responder a minha oração. vem me querer. Agradeça a Deus e fale com Ele. Você deseja que você está entregando a sua vida, se de fato você está. Isso não pode ser apenas uma atitude de lábios, de boca, tem que ser de coração e na prática. Não há ninguém que possa conduzir tão bem alguma coisa que o próprio Deus. Não há ninguém que possa conduzir e cuidar tão bem da nossa vida quanto o próprio Deus. Ó, nós te agradecemos, te glorificamos, entregamos a nossa vida a Ti, os nossos caminhos, e que o Espírito Santo conduza todas as coisas. Diga assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem sentar.